Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 8 de julho de 2019. Ao tornar Irmã Dulce santa, Papa reforça ideal para novo catolicismo. Ao reconhecer a baiana Irmã Dulce 1914-1992 como a primeira santa nascida no Brasil, o Papa Francisco reforça um dos elementos mais presentes nas canonizações de seu pontificado: o papel de religiosos que se dedicavam a cuidar dos marginalizados, em especial nas regiões periféricas do mundo católico. É o caso da recém-declarada santa, que pertencia a uma congregação ligada aos franciscanos honrados, é claro, pelo próprio nome que o pontífice argentino adotou ao assumir o comando da Igreja Católica. O mesmo vale para canonizações recentes de sacerdotes e freiras da Índia. O caso mais famoso é o de Madre Teresa de Calcutá, que morreu em 1997 e teve sua santidade reconhecida em 2016, da Palestina e da própria Argentina. A imprensa católica de língua inglesa chegou a apelidar a nova santa de Madre Teresa do Brasil. Isso não significa necessariamente que essas candidaturas à santidade tenham furado a longa fila de processos na Santa Sé. A própria Irmã Dulce, por exemplo, teve seu primeiro milagre reconhecido ainda em 2003, durante o papado de João Paulo II, e foi beatificada pelo pontífice que o sucedeu, Bento XVI, em 2011. O reconhecimento pelo Vaticano de um segundo milagre operado por intercessão dela acabou confirmando a canonização. Em situações especiais, por outro lado, o Papa pode dispensar a necessidade de um primeiro ou segundo milagre confirmados, por meio da chamada canonização equipolente. Foi o que permitiu que se reconhecesse a santidade do missionário jesuíta José de Anchieta 1534-1597, que nasceu na Espanha, mas se tornou uma das figuras mais veneradas dos primeiros séculos de catolicismo no Brasil. Anchieta exemplifica outra constante das canonizações ocorridas no pontificado de Francisco: a importância dos religiosos que levaram a fé católica para locais distantes da Europa na era das navegações, o que, nos últimos anos, alçou aos altares figuras dos séculos XVI e XVII que pregaram para indígenas mexicanos, canadenses e americanos. Além disso, muitos desses santos morreram em defesa da fé, como os chamados Mártires de Natal (RN). Esse grupo de 30 colonos de origem portuguesa, liderados pelo jesuíta André de Soveral, nascido no Brasil, foi executado por holandeses protestantes e seus aliados indígenas em 1645, no atual território do Rio Grande do Norte. O conjunto das canonizações retrata bem o ideal que Francisco tem pregado para o catolicismo do século XXI: uma igreja próxima dos pobres, missionária e que não tema o martírio. A doutrina espírita abre os horizontes da compreensão, apresentando a fé raciocinada, onde sempre há uma resposta para todos os questionamentos. A doutrina espírita não canoniza ninguém como santo, mas respeita todos os santos canonizados pela Igreja Católica, porque reconhece neles espíritos do bem. Os santos, assim como os espíritos protetores, foram criaturas que aprenderam a amar, conforme ensinou Jesus, e que enquanto estiveram no mundo terreno, trabalharam em favor de causas nobres, em favor do bem, souberam se sacrificar em favor de outros, tiveram uma vida de renúncia e deixaram rastros de luz. Como bons católicos que foram, a Igreja, para homenageá-los, os canonizaram como santos, mas eles continuam trabalhando pela humanidade toda. E formam equipes de atendimento, no socorro a todos que se dirigem a eles. Bezerra de Menezes, Chico Xavier e muitos outros reconhecidos pela doutrina espírita como espíritos protetores, só não receberam o nome de santos, porque não eram católicos.
Talvez o que dificulta o entendimento é a forma com a qual se classifica os santos. Eles continuam sendo espíritos em evolução, agindo como desbravadores, em caminhos onde o sofrimento de muitos pede a compaixão e o apoio dos que já se prontificaram a doar a própria vida, em nome do amor. A doutrina espírita nos ensina a crer em Deus, acima de tudo, e a seguir os ensinamentos de Jesus, através da codificação espírita. Ser humilde de coração. Analisar tudo com bom senso. Saber que há muitos caminhos para chegar ao Pai. Com relação a Nossa Senhora, a doce Maria de Nazaré, não é diferente. Ela é da equipe crística. Não foi escolhida, por acaso, para ser no mundo terreno, a mãe de Jesus. É um espírito especial, teria vindo de um planta da constelação Sírius, muito capaz de amar a humanidade toda. Ela permaneceu aqui na Terra ajudando os necessitados e tem uma grande equipe de espíritos trabalhando sob seu comando. O Espírito Erasto, no capítulo 01 do Evangelho segundo o Espiritismo, cita o Espírito Santo Agostinho, que colaborou na codificação da doutrina espírita. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do espiritismo. Ele se manifesta por quase toda parte, e a razão disso a encontramos na vida desse grande filósofo cristão. Pertencem a essa vigorosa falange dos pais da Igreja, a que a cristandade deve as suas mais sólidas bases. Como muitos, ele foi arrancado ao paganismo, ou melhor diremos, à mais profunda impiedade, pelo clarão da verdade. Quanto, em meio de seus desregramentos, ele sentiu na própria alma a estranha vibração que o chamava para si mesmo e lhe fez compreender que a felicidade não estava nos prazeres enervantes e fugidos. Quando, enfim, na sua estrada de Damasco, ele também ouviu a santa voz que lhe clamava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus. Meu Deus, perdoa-me, eu creio, sou cristão. E desde então se tornou um dos mais firmes pilares do Evangelho. Podemos ler, nas notáveis confissões desse eminente espírito, as palavras características e proféticas, ao mesmo tempo, que ele pronunciou ao ter perdido Santa Mônica. Estou certo de que minha mãe virá visitar-me e dar-me o seu conselho, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que lição nestas palavras, e que brilhante previsão da futura doutrina! É por isso que hoje, vendo chegada a hora de divulgação da verdade, que ele já havia pressentido, faz-se o seu ardente propagador, e se multiplica, por assim dizer, para atender a todos os que o chamam. Sobre os milagres e curas realizadas pelos santos, é bom analisar as curas realizadas por Jesus. Por exemplo, foram consideradas pelo povo como milagres, no sentido que a palavra tinha na época o de coisa admirável, prodígio. Atualmente, o Espiritismo esclarece que os fenômenos de cura se dão pela ação fluídica, transmissão de energias, intervenção no perispírito, e permite examinar e compreender as curas realizadas por médiuns espíritas ou não, por pessoas dotadas de excelente magnetismo, ou direto pelos socorristas santos desencarnados. Essa explicação não diminui nem invalida as curas admiráveis feitas por Jesus. Pelo contrário, leva-nos a reconhecer que Jesus tinha alto grau de sabedoria e ação, para poder acionar assim as leis divinas e produzir tais fenômenos. Os fatos como milagres nada mais são do que fenômenos, fenômenos que estão dentro das leis naturais, são efeitos cuja causa escapa à razão do homem comum. Podem ocorrer sempre que se conjuguem os fatores necessários para isso. Esta foi a crônica do amanhecer de 8 de julho de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.